vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Eduardo. Vou estar ministrando aí as aulas EAD, né, modalidade à distância, do curso de inglês básico. Aí hoje nós vamos fazer umas resoluções de dúvidas, coisas pertinentes ao curso, informações que vocês precisam saber e dar uma olhadinha no plano de curso para vocês terem uma noção do que, como vai andar em relação em termos de conteúdo, tá? Então eu vou fazer uma apresentação aqui do slide. Vocês me falem se está aparecendo aí, se deu certo. Apareceu aí o slide, o documento? Sim. Beleza. Então aí tem aqui as coisinhas, né? Esse é o plano de curso. Depois eu vou colocar para vocês lá no grupo. Aí tem as referências aqui, são os livros que a gente usa tanto como estudo, quanto também para a questão de conteúdo, né? E aí tem aqui o pessoal que essas partes, essas coisas burocráticas aqui, né? E aí vem aqui, então, as partes que começam a interessar a gente, né? Competência geral. O que vocês vão aprender no curso de inglês básico 1? Né? O que é a ideia dele? Qual o objetivo? Então, é um curso de 110 horas. Como nós temos 3 aulas por semana, né? 4 aulas por dia. 3 aulas por semana, então dá 12 horas, né? Por semana. Então você pode fazer as contas aí, vai dar aproximadamente umas 8 semanas, né? Alguma coisa assim. Depende de feriado também. E aqui é o objetivo. O curso de inglês básico 1 tem como objetivo preparar o aluno para que, comunicar-se utilizando a língua em interações de baixa complexidade, a fim de desempenhar-se adequadamente em situações que requerem compreensão e expressão oral e escrita básica. Então, destaque aqui para quê? Para expressão oral, tá? Normalmente você pega um curso de inglês básico, ele vai vir só com a parte escrita, senão é legal, tá? A parte oral ela é mais importante da gente aprender, então já é um aviso para vocês buscarem praticar sempre nas tarefas, buscarem a prática oral, que é a fala, obviamente, e ouvir também, né? Aí tem algumas mais informações burocráticas aqui. Conteúdo. Então, durante o curso serão abordados conteúdos subdivididos em competências, habilidades específicas, técnicas básicas de linguagem, leitura e de gestão, numa perspectiva interdisciplinar. Eu digo até que é mais, né? Multidisciplinar. Porque a gente, principalmente em inglês, né? A gente, para aprender a língua, para estudar a língua, qualquer idioma isso, fica mais interessante se a gente pegar da perspectiva de outras disciplinas, tá? Então é algo interessante de ser feito por causa disso aí, da interdisciplinaridade, a fim de orientar o perfil profissional de conclusão, ensejando em uma formação técnico-humanística. Então tem a formação técnica de inglês e tem essa formação humanística, que visa habilidades como empatia, sociabilidade, dentre outras. Então, aqui, compreender estruturas linguísticas, aí, muitas questões técnicas aqui, depois vocês tiverem, não vou ler uma por uma, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem estar olhando, né? Então, por exemplo, aqui entre as habilidades, cumprimentar-se, apresentar-se, pronunciar o alfabeto, pronome de tratamento, identificar-se, identificar os números, enfim, falar as horas, bastante coisa, ó. Então são coisas assim que a gente vai falando uma por uma, parece bem simples, né? Só que quando você vê tudo, realmente dá bastante material para o curso, tá? Aqui o desenho curricular, também informação mais técnica. Objetivo, então, geral, propiciar ao aluno a aquisição de língua estrangeira. Essa é a ideia, né? Lógico que vocês não vão conseguir isso só com inglês básico. Mas já faz uma base, né? O inglês básico, justamente, ele vai fazer essa base bem interessante aí.
Então, mais capacidades, ó, reconhecer diferentes tipos de tempos verbais, utilizar estruturas linguísticas, interpretar textos. Isso aqui é uma questão até bem complicada, né? Porque se a gente não tem uma boa interpretação em português, a lógica é que não tem em inglês também, né? Porque mesmo que você saiba a língua, a chance é que você não sabe interpretar bem, né? Porque não é que a pessoa sabe interpretar ou não sabe, né, gente? Interpretação é uma habilidade que ela vem com leitura. Então, quanto mais leitura a gente tem, mais vivência, mais experiência, mais a gente vai ficando apto em fazer essa interpretação. E o inglês ajuda muito na interpretação, porque a gente começa a ver o texto a partir de um outro ponto de vista. E isso ajuda na interpretação, tá? Aprender o idioma. Depois eu também vou fazer uma aulinha com vocês mostrando as, as vantagens de se aprender um idioma novo. E aí vocês vão ver lá que desenvolve muita coisa no nosso cérebro, né? Memória, coordenação motora, enfim, tem uma porção de coisa que ele desenvolve e que ajuda bastante a gente nessas questões aqui, né? E até também na comunicação, né? A gente aprende a ficar mais, a gente perde um pouco da vergonha, fica mais extrovertido. Porque grande parte da vergonha, da introversão, tem muito a ver com essa insegurança de falar, né? De falar bobeira, de falar errado, de não entender do assunto. Então, quando você começa a desenvolver, você começa a ficar mais extrovertido também. Não sei se é o caso de alguém aqui, né? Mas é algo natural também que acontece com o desenvolvimento de um idioma novo. Aí tem os conhecimentos aqui bem técnicos agora, né? O alfabeto, greetings and farewells, que são as saudações, os tempos verbais e por aí vai. Bastante coisa, tá vendo? Que eu também não vou delongar aqui um por um, né? Lógico. Depois, se vocês quiserem, vocês deem uma olhada. Aí o perfil do doente, tem as questões daqui se a gente tivesse presencial, né? Porque não sei se vocês sabem, se vocês leram lá no folderzinho do edital, no edital. O curso ele era para ser presencial, esse curso nosso é presencial. Só que por causa da pandemia, ele está EAD indefinidamente. Então, o plano de curso ele contempla aqui essas questões presenciais, tá? Que na verdade a gente não vai usar, mas tem que contemplar por causa disso aí, porque na verdade ele é um curso presencial, tá? Mas aí, caso vocês tenham essa dúvida, é por causa disso. Insumos, não. E a metodologia é bem interessante, eu vou fazer uma leiturinha dinâmica aqui para vocês entenderem. Ó. Metodologia de ensino adotada leva em consideração os princípios da aprendizagem mediada, que não vai ter, né? Até tem, mas é bem indireto, por causa que está à distância. Mas a interdisciplinaridade vai entrar bastante, a contextualização, o desenvolvimento de capacidades que sustentam competências, a ênfase no aprender a aprender, isso aqui também é muito interessante, tá? Que é o que eu falei para vocês, quando você desenvolve um idioma, você começa a desenvolver partes do seu cérebro que vão te ajudar a fazer isso aqui, ó, a ser um melhor autodidata, né? Você vai aprender a aprender, ou seja, você vai ficar melhor nessa autonomia aí do aprendizado. Até porque também é um curso à distância, que os cursos à distância também têm essa característica. Então isso aqui aguçou. Essa questão mediada a gente perde bastante. Mas essa questão de aprender a aprender a gente ganha bastante. A aproximação da formação ao mundo real, isso aqui é fácil falar, mas é difícil da gente fazer, né? Porque a realidade de cada um de vocês é muito diferente. Então é difícil a gente contemplar todo mundo. Ao trabalho e às práticas sociais. As práticas sociais até dá, mas ao trabalho é difícil. A integração entre teoria e prática, o tempo todo, né? Vai acontecer isso aqui. Porque eu sempre vou estar pedindo, porque a prática leva em conta o exercício que você está fazendo, né? Mas mesmo que quando a gente não tiver atividade, eu vou estar pedindo para vocês praticarem em voz alta. Aí mesmo que seja sozinho lá no quarto de vocês, fazer essa prática oral.
para desenvolver essa habilidade, porque ela é muito importante, tá, gente? Isso aí vocês não tenham dúvida. Inclusive, antes que eu esqueça, o idioma ele é feito de 4 aspectos, vamos dizer assim. São 2 aspectos por um lado e 4 por outro. 2 aspectos no seguinte: você tem dentro do idioma, você tem a estrutura dele e você tem o vocabulário. Então, dentro do português, vocês sabem a estrutura do português, não sabem ela toda, imagino, porque nem a gente, professor, sabe tudo, né? Da estrutura, da gramática, por exemplo. A gente sabe formar frases e tal. Mas de vez em quando, se você for escrever uma frase mais complexa, você se embaralha ali, né? Tem que ler, reler, treler para conseguir sair alguma coisa. Mas é a parte da estrutura. Tem a parte do vocabulário, que também no português a gente não sabe o vocabulário todo. Não tem como a gente saber tudo. É impossível. Se você pegar da perspectiva prática, todo dia estão surgindo novas palavras, né? E a gente não está acompanhando isso. A gente não aprende essas palavras novas. Então, uma pessoa que, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que faz um doutorado, na vida dela, ela aprendeu, ela ouviu, ela escutou e ela sabe, ela domina 8.000 palavras. Um adolescente, numa idade de uns 13, 14 anos, ele domina 500 palavras. Então, para vocês verem a diferença de vocabulário, né? Tanto que é grande. E no inglês não é diferente. A gente tem a estrutura da língua e o vocabulário. Então, por vezes, a gente vai estar focado na estrutura, outras vezes no vocabulário. E a gente vai desenvolvendo isso. E até eu, professor, eu não sei toda a estrutura da língua inglesa, nem o vocabulário. Óbvio, eu não sei nem do português, né? Porque é natural isso, a língua ela é muito vasta, não dá para a gente contemplar tudo. E o outro aspecto dela, que a gente pode dividir em 4, que é do aspecto da comunicação. Então, dentro da comunicação de uma língua, a gente são 2 aspectos ativos e 2 passivos. Então, os ativos são a fala e a escrita, né? Quando você está praticando a língua ativamente. E os 2 passivos é a questão de ouvir, né? Escutar, é passiva, é uma atividade que envolve o idioma, que é passiva, e a leitura. Você está lendo algo que foi escrito por outro. Então a gente tem que focar em desenvolver essas 4 habilidades dentro do idioma inglês. E de qualquer outro também, né? Lógico, mas o português a gente já domina. Então a gente tem que fazer isso em inglês. Então para isso eu vou estar sempre pedindo. Escutem, né? Estejam imersos na língua. Assistam filmes, escutam a música. Enfim, o que vocês gostarem de fazer. Mas também tem que ter leitura, né? Então leiam um texto em inglês, leia artigos, assuntos que te interessam em inglês, assista vídeos no YouTube em inglês, também é bom para treinar o ouvido. E pratique também a escrita e a fala, senão você não desenvolve, né? Só de olhar a gente aprendesse alguma coisa, o cachorro era açougueiro, né? Então tem que praticar. Não adianta ficar também só na parte passiva. São 4 aspectos, não é à toa. A gente tem que distribuir entre os 4 para a gente ter um bom aprendizado. Tá? Então vamos continuar aqui. Então a integração entre teoria e prática, que eu falei agora, a avaliação da aprendizagem, que isso aqui é mais do meu lado, né, que eu vou avaliar vocês. E a afetividade como condição para a aprendizagem significativa. Isso depende de vocês, não tem como eu julgar, ainda mais à distância. Mas desenvolver um idioma significa ser mais empático e ser mais sociável. É natural isso, de um idioma. Esses princípios se concretizam por meio de situações de aprendizagem, né, que eu vou criar elas para vocês, com atividades desafiadoras propostas aos alunos. Nem sempre vão ser desafiadoras, né? Às vezes elas são mais simples. Que devem solucionar problemas, tomar decisões, testar hipóteses ou aplicar o que aprenderam em outros contextos. Eu gosto de pegar bastante pesado, viu? Mas nem sempre. As situações de aprendizagem são o fio condutor do curso, ainda mais com a modalidade à distância, viu, gente? Isso aqui vai recair tudo sobre vocês. Eu vou criar e vocês é que tem que fazer mesmo. Porque não tem como eu ficar indo
cobrando de vocês, né? Nós não estamos dentro de sala de aula, então isso é algo que vocês têm que conscientizar. A aprendizagem depende muito mais de vocês do que de mim por causa dessa modalidade à distância, tá? Eu vou criar situações para vocês, mas se vocês não tiverem interesse, é difícil, viu? Até pessoalmente, se o aluno não tem interesse, é difícil, né? Então vocês têm que... Só que aqui é mais do que presencial, depende muito mais de vocês do que de mim, porque presencial a gente consegue conversar com o aluno, entender a necessidade do aluno, chegar mais de forma mais incisiva. A distância é mais difícil, por isso que depende mais de vocês. Oportunismo aprender fazendo, por meio de estratégias, estudo de caso, né? Projeto, situação, problema e pesquisa. Podem ser realizadas individualmente, grupos ou toda a turma. Toda a turma não vai dar nem grupos, né? Apesar que eu recomendo muito vocês usarem as tecnologias para conseguir fazer as atividades em grupos. Tá? Recomendo. Para não perder isso aqui, porque a língua tem esse aspecto social. Então, se você não testa em grupo, você até consegue ter aprendizado, mas você perde uma parte importante, tá? Então, eu recomendo falar com um coleguinha, ou então, às vezes, tem alguém em casa que quer praticar com você. É uma ideia, né? São ideias aí. Ao longo do curso, eu vou dando mais ideias nesse sentido aqui, mas é importante que tenha essa socialização de alguma maneira. Sempre com orientação de docente, né, que não vai ser sempre, por causa da modalidade à distância. Desenvolvido em ambientes também não será, né, por causa da modalidade à distância, possibilitando ao aluno o desenvolvimento dessa competência e habilidade necessária para o desempenho eficiente e eficaz da sua profissão. Aí também isso aqui é muito relativo, né, depende de cada um. Certo? E a avaliação, pessoal, ela é feita da seguinte forma, tá? Isso aqui eu acho até que está desatualizado. A avaliação, ela funciona da seguinte forma. São 3 conceitos. N1, N2 e N3. N1 você foi aprovado. Simples assim. N2 é aprovado com ressalvas, né? É tipo se você tivesse ficado com nota 6, nota 7. E o N3 é reprovado. Para você reprovar, você tem que faltar mais de 25%, né? Ou então ficar sem fazer as atividades, porque essa nota N1 e N2 ela é dada puramente em cima das atividades que vocês produzem lá na plataforma que vocês vão ter acesso, vocês ainda não têm. Então, basta vocês fazerem, né, que aí vocês já vão ganhar a presença e aquela nota, entre aspas, daquela atividade, né, que aí eu vou juntando tudo e vou vendo como que está o rendimento de vocês, para dizer se realmente está apto ou não. Então, normalmente o aluno que participa, que está fazendo, ele vai ser aprovado sem nenhum problema. Agora, os que não participam fica difícil. E os que faltam muito também. Às vezes a gente até chega uma presença, ficou 70% de presença, ao invés de ser 75%. Às vezes a gente dá uma ajuda dependendo do rendimento. Mas abaixo disso é difícil. Então eu recomendo vocês não perderem atividades, tá? Tá sempre ali, sempre presente, buscando a leitura, certo? Então isso encerra a questão do plano de curso. Depois eu vou disponibilizar lá para vocês no grupo. E agora eu quero que vocês façam perguntas, dúvidas que vocês tiverem aí sobre o curso, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. Não, ninguém? Quais os dias da semana que a gente vai ter aula mesmo? Ana, são segunda, quarta e sexta. Aí, se fosse presencial, era para começar às 18 horas. Mas não é EAD. Aí o que eu faço? Eu posto a aula, às vezes um pouquinho antes, de vez em quando acontece de atrasar, mas ela sempre está saindo nesse horário. Normalmente sai antes.
E tem as tarefas também, porque o que acontece? Vocês têm acesso à plataforma. Ainda não tem, mas vai ter. Lá na plataforma, vocês precisam postar a tarefa dentro de 24 horas do fim da aula. O fim da aula é 10 horas da noite, né, que ela acaba oficialmente. Acho que a aula gravada no YouTube é 30 minutos, então não vai durar isso tudo. Mas aí você tem esse prazo para postar a atividade. Dependendo da atividade eu dou mais tempo, mas é tranquilo. Você postando não tem mistério. O curso está ali, está na plataforma. Tá nessa questão. E aí são segunda, quarta e sexta as aulas. Quer perguntar, Roberto? Não, no momento não. Desculpa aí. Você queria. Tranquilo. Eduardo, é Andréia. É que a minha internet aqui caiu, eu tô com a internet do celular. Então, às vezes, a sua voz picou aqui pra mim algumas coisas. Certo. E eu tô até desesperada aqui com medo do meu celular acabar a bateria, que não tá tendo energia. E deixa eu te perguntar, quando for prova, como que vai ser a prova que você dá pra gente? Não tem prova, tá, gente? Não tem avaliação nesse sentido. Vocês são avaliados ao longo do curso todo. Todas as tarefas que vocês postam lá, eu vejo, eu faço com correção aqui. Às vezes eu corrijo e faço a aula gravada corrigindo a tarefa. Isso acontece. Mas eu também faço a correção aqui minha, para eu ver como que é o rendimento de vocês. Essa é fácil, que aí vocês só ficam sabendo no final do curso, né, se foi aprovado ou não. Porque não tem nota, na verdade. É só o conceito. Então, ou você foi aprovado, ou não foi aprovado, ou foi aprovado com ressalvas. Aí, quando é aprovado com ressalvas, quando o aluno pergunta, questiona, a gente esclarece tudo e tal, é bem tranquilo. Não tem muito mistério nesse sentido, não. Obrigada. Por nada. Deliciosa. Daqui a Mais pouco eu vou dúvidas? querer outra. É receita da gente. Não? Não sei o que foi. Será que você está sem energia aí, André? Você falou? Caiu a energia aqui, eu tive que desligar a internet. Aí eu tô usando só a internet aqui de Catalão, do bairro das Américas. Eu tô na casa da minha mãe. Aí eu tive que desligar a internet, aí eu tô usando a internet do celular, tá muito lento. Entendi. Normalmente essa primeira aula inaugural lota de gente, não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu acho que os avisos que precisavam dar eram esses. Questão da plataforma deve liberar até segunda-feira, tá? Mas aí vamos ver, eu vou mantendo vocês informados aqui no grupo. E qualquer dúvida que surgir também, vocês podem me perguntar depois, não tem problema não. Ah, mais uma coisa. Questão de horário. O meu horário é das 18 às 22, segunda, quarta e sexta. Mas como eu fico aqui em casa, eu estou aqui por causa da pandemia, não saio, então tá tranquilo de eu responder vocês qualquer hora, tá? Então, às vezes eu só não respondo depois das 10, depois das 11, por questão, às vezes está incomodando a pessoa. Aí eu não respondo no dia. Mas sempre que vocês tiverem uma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar que eu estou à disposição, tá? Lá no WhatsApp, pode mandar no privado, pode mandar no grupo também, é tranquilo, não tem problema não. Eduardo, pode ser uma pergunta idiota, mas nós vamos aprender a cantar inglês? Cantar? Não, cantar... Cantar não é comigo. A pronúncia vocês vão aprender. E com certeza isso ajuda para você cantar. Mas aí vai depender das suas habilidades, né? De cantora. Futuramente, com PCI, essas coisas. Bem substancialmente falando. Como, Roberto? Acho que ele está fazendo outra coisa lá. Enfim, eu acho que por hoje é só. Se vocês não tiverem mais alguma observação, nós podemos encerrar. Todos de acordo? Ninguém pode saber. Silêncio é que sim, né? Então é isso, pessoal.
Obrigado a presença de vocês. Obrigado a matrícula no curso. Espero que vocês aproveitem bastante, tenham um bom aprendizado aí. E igual eu falei, a gente junta aí, eu acredito que nós vamos poder resolver as dúvidas de vocês aí em qualquer momento, tá? Então vocês não fiquem acanhados de me procurar, não. Pode me procurar. Certo? Certo. Então, obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada. Por nada. Tchau. Obrigada. Tchau, Ana. Não, você não, porque eu estou no fone aqui.